Glória a Deus, projeto Caixa Preta Teologia. Eu sou o evangelista Abílio Rosário. A proposta, a proposta dessa gravação simplesmente é trazer os segredos escondidos por detrás do Império Babilônico. Como saber se a tua vida ou a minha vida está manipulada pelo sistema babilônico? Nós temos um texto sagrado. O texto é em Abacuque, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: os teus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais perspicazes do que lobo à tarde. Os teus cavaleiros espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Abacuque viu a Babilônia chegando, os caldeus vindo em direção ao povo de Deus em três estruturas específicas. A primeira estrutura é aquela estrutura que nós chamamos a estrutura de um leopardo. A segunda estrutura seria lobo à tarde e a terceira estrutura seria como águia. Então eu queria falar hoje sobre leopardo, lobo e águia. O que seria isso? Seria a estrutura da Babilônia. Se você for estudar sobre a Palestina nos dias antigos, você vai encontrar que o leopardo era e é considerado da família do guepardo, dos felinos mais rápidos do mundo, e simplesmente o único animal que consegue vencer ele são os animais que conseguem ir para a rocha. Os animais que conseguem estar na rocha, eles conseguem vencer o leopardo. Existe uma geração que está de encontro com a Babilônia e não consegue vencer. Por quê? Porque está fora da rocha. Então, para descobrir que para vencer a Babilônia tem que correr para a rocha. E crente na rocha, ele consegue vencer o leopardo. Tinha, no caso aí, a corça ela corria com toda a sua força para a rocha, o leopardo atrás, e porque a pata da corça ela fica firme na rocha. O lobo é o segundo elemento que aparece na América do Norte. Os ataques de lobos são frequentes. Quando alguém que está num bosque, ele encontra o uivo do lobo, simplesmente ele descobre que ele tem que acender uma fogueira. Ele pode ter roupas caras, ele é obrigado a queimar as roupas. Ele pode ter uma bagagem cheia de riqueza, ele é obrigado a queimar. Porque às vezes até dinheiro ele coloca, porque ele sabe que quando o fogo apaga, o lobo ataca. A única coisa que o lobo tem medo é do fogo. E aí vem uma mensagem. A segunda lição do vídeo já é caixa preta. O segredo está aqui: manter o fogo aceso. Paulo, nas suas viagens, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele estava preso, simplesmente ele está indo em direção a Roma, rumo à Itália, o mar, a viagem de navio, o mar Adriático é considerado um dos mares mais gelados do mundo. Para piorar, era inverno, e para piorar, houve uma tempestade. E como se fosse pouco, piorou ainda e ficou muitos dias sem ver o brilho do sol. E ainda para piorar mais uma vez, o navio naufraga. E simplesmente, depois daquele naufrágio, eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. E tinha bárbaros ali. Mas Deus amoleceu o coração dos bárbaros. Acenderam uma fogueira. E aquela fogueira segurou a vida daqueles homens que foram lançados das águas do mar Adriático. O que nós temos aqui? Nós temos basicamente a história de vencer mantendo a fogueira. Mas Paulo, sabendo, conhecendo sobre o fogo, ele entendeu que precisava manter o fogo aceso. E ele começa a catar graveto. Na medida que ele vai catando graveto, ele vai mantendo o fogo aceso, ele vai catando graveto, e no meio daqueles gravetos vem uma serpente e agarra na mão de Paulo. Paulo sacode a serpente no fogo e simplesmente nós temos um retrato aqui. Os bárbaros olham e falam: esse homem vai morrer. Engraçado que ele fugiu de naufrágio, escapou do naufrágio e agora está preso, foi picado por uma serpente. E aí eles esperam Paulo parar, Paulo cair, Paulo morrer. Alguns diziam: ele vai inchar e vai cair. Outros diziam: ele vai cair de vez. E assim acontece. Só que Paulo estava dentro de uma palavra bíblica, dentro de um chamado. Ele tinha um chamado específico, ide por todo o mundo, ele estava no ide, e a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, se beberem coisa mortífera fará dano algum, e a Bíblia diz que pegarão na serpente, não fará mal. Paulo estava blindado, porque estava no ide. Eu sei que, de repente, depois de você ouvir esse vídeo, você simplesmente vai manter uma fogueira acesa na sua vida.
E de repente você vai acordar de madrugada para orar. E quem te vê acordando vai falar: o que está acontecendo? É para manter a fogueira acesa, é para manter o fogo aceso. E tem gente que vai acordar com a Bíblia na mão. E quem te viu vai te ver diferente, vai falar: o que está acontecendo? É para manter o fogo aceso, é para manter o calor, é para vencer a serpente e para vencer o lobo. E de repente você vai vigiar, santificar, perdoar, e aí é diferente. Por quê? Mantendo o fogo aceso. Tem gente que sentou para ver você parar, para ver você cair, para ver você morrer. Porém, você está blindado. Né? Vou morrer sentado se continuar. Você vai continuar porque você vai até o fim. O último elemento que eu quero falar é sobre a águia. A águia talvez seja um dos animais mais interessantes da Bíblia, porque a águia vai ser representação do povo de Deus, vai ser representação de Deus Pai, vai ser representação de muita coisa boa. Mas, infelizmente, nesse texto, a parte C, Abacuque 1,8 diz assim: voarão como águias que se apressam à comida. Agora, Babilônia vem na estrutura de uma águia. E aí é difícil vencer a águia, porque a águia representa coisa boa. Como vencer a Babilônia no padrão águia? Nós temos um texto na Bíblia, Jó 28, versículo 1 em diante, diz assim: Aveios, a Minas. A palavra hebraica está aqui, ó, Motsá, lugar que é onde o garimpeiro entra e ele vai cavando, ele vai entrando para dentro da terra, ele vai cavando, ele vai ficando escondido, que a águia passa, a ave de rapina passa, o falcão passa e não consegue enxergar. Não aceite um cristianismo superficial. Você tem que ir a profundidades espirituais. E aí, Babilônia pode vir na maior estrutura possível, que seria a estrutura de uma águia, mas ela não vai conseguir te derrubar, porque você vai ter uma profundidade. Quando o semeador saiu para semear, teve semente que caiu à beira do caminho. A ave pegou e levou. Teve semente que caiu entre os pedregais, pouca terra, simplesmente não conseguiu porque não tinha profundidade. Mas eu vim aqui dizer que se você manter uma vida profunda com Deus, você vence a Babilônia. E aí a lição dessa videoaula, simplesmente, caixa preta da teologia, é fazer você vencer o leopardo, firme na rocha, é fazer você vencer o lobo, mantendo o fogo aceso, e é fazer você vencer a águia na estrutura da Babilônia. Vai estar em veios, garimpando segredos bíblicos, profundidades espirituais, e você vai conseguir vencer. Infelizmente, historicamente, a nação de Israel não foi para a rocha. Historicamente, eles simplesmente não deixaram o fogo aceso. Historicamente, eles não conseguiram vencer a águia porque continuaram superficiais. E diz a Bíblia que houve um cativeiro babilônico com 3 levas. A primeira leva, os filhos dos nobres, vai-se o exemplo. A segunda leva, os filhos do sacerdote, vai a espiritualidade. E a terceira leva só foi diagnosticada na época de Neemias, quando a história foi que os muros foram derrubados e as portas queimadas a fogo. Que Deus nos livre de fazer parte da leva de Babilônia. Como é que eu sei, Moabílio, que eu já fui uma leva, Babilônia já me venceu, eu já estou em cativeiro? É fácil. Você não vai conseguir mais seu exemplo, você não vai conseguir mais ter espiritualidade e sua vida espiritual vai ser um muro cheio de brechas. Quando Deus chama Jeremias, ele fala: tu vai ser um muro de bronze, muro sem brecha. Deus fala para Jeremias: tu vai ser muro de bronze, muro sem brecha. Pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque eu sou contigo. Que Deus abençoe cada um. Cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Glória a Deus.